Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula, esperando que todos estejam em paz e saúde integral. Rogamos a Jesus que nos inspire nessas reflexões desse momento, em que vamos conversar um pouquinho sobre liberdade. Essas nossas considerações estão baseadas no capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, onde temos questões sobre a lei de liberdade, e também nas considerações feitas por Joana de Ângeles em seu livro O Homem Integral, em que no capítulo 1 há uma parte falando sobre liberdade e que eu pessoalmente considero uma pérola. Então, assim, por que liberdade, né, é um assunto tão gostoso? Porque é algo que a gente quer. Todo mundo quer a liberdade. Todo mundo acha que tem o direito da liberdade, todo mundo anseia a ser absolutamente livre. A gente vive dizendo que, se eu não tivesse preso por isso, se eu não tivesse preso por aquilo, eu queria ter a liberdade de fazer isso ou aquilo. Todos nós nos achamos, de alguma forma, não libertos. E isso é uma consideração que a gente vai vendo que a gente pode evoluir nesse conceito de liberdade, porque essa percepção é uma distorção nossa e não do conceito em si. Já na primeira pergunta desse capítulo 10, lá no Livro dos Espíritos, a 825, Kardec pergunta aos espíritos se haverá no mundo alguma posição em que o homem possa gozar de absoluta liberdade. E os espíritos são categóricos, respondem não. Mas eles explicam. Eles dizem, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, assim, o que a gente entende? A liberdade é uma lei, mas dentro do contexto maior nosso. E o nosso contexto maior é sermos criados simples e ignorantes, traçarmos o nosso caminho evolutivo no rumo de um maior conhecimento, de uma maior sabedoria. Então, a lei de sociedade, ela está incluída dentro desse processo, porque sem o contato com o outro, eu não evoluo. Eu não tenho como desenvolver virtudes se eu não estiver em contato com o outro, certo? Até há uma pergunta mais para frente em que há um comentário de que os eremitas, ou seja, aqueles que escolhem viver em total isolamento, esses poderiam até se considerar mais livres do que nós, mas eles não têm progresso. Então, assim, a vida do eremita não é uma vida benéfica ao nosso crescimento como espírito. Então, de que adianta ter essa liberdade se de fato a gente não vai para frente, né? É mais ou menos como se a gente fizesse uma comparação materialista, seria de que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo no banco se eu não tiro aquele dinheiro para comprar o alimento que faz com que eu sobreviva. Então, se eu guardar só esse dinheiro e não fizer uso dele, ele não, para garantia da minha própria vida, ele não tem o menor sentido. Então, a vida que nós temos, ela tem o sentido se ela estiver voltada ao progresso. Se eu tenho liberdade, mas não tenho progresso, pouco uso, de pouca serventia, isso me é. Então, o que a gente entende, né? Ele diz, não porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Mostrando que não existe posição social, posição econômica. Todos, em algum momento, precisamos dessa interconexão. E aí, nisso, vem aquele ditado popular, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro, ou seja, a minha liberdade termina onde eu invado a liberdade do outro. Então, assim, esse é um conceito que a gente precisa entender, que nós temos liberdade, sim. Mas vamos entender o que significa essa liberdade. A gente, por exemplo, né, na doutrina espírita, depois que a gente começa a estudar o espiritismo, a gente sempre fala do negócio da lei de causa e efeito, da lei de liberdade, livre-arbítrio. E aí, como se livre-arbítrio fosse algo que a gente fosse ter o direito, a partir de então, de fazer o que quiséssemos.
Vamos tomar cuidado, né? Porque a palavra arbítrio, ela tem a ver com discernimento, com decisão. Então, quando a gente fala livre-arbítrio, a gente está falando da capacidade que o espírito tem de decidir o seu próprio caminho. Então, quando a gente comentou que somos criados simples e ignorantes e temos diante de nós um caminho de progresso a ser escolhido por nós mesmos. A forma como vamos caminhar cabe a nós. Esse é o livre-arbítrio. Essa é a livre escolha. Isso não significa que a gente não tenha limites nas ações em si. Então vejamos, né? Se eu tenho, vamos pensar assim, eu estou num campo onde eu vejo um grande muro. Eu tenho a liberdade de escolha de correr achando que eu vou passar para o outro lado através do muro. Isso me é totalmente livre de pensar. Mas eu tenho que ter o discernimento de que se eu assim agir, o que acontece? Existem leis que regem a matéria e eu não consigo, com o meu corpo físico, atravessar um muro físico. Então, se eu decido ir avante com essa liberdade de ideia que eu tive, o que me acontece? Eu vou dar literalmente com a cara na parede, né? Ou seja, eu vou me machucar porque eu decidi livremente agir a partir de uma ideia que me veio. Livre-arbítrio significa decidir se aquela ideia que me veio é para ser posta em prática daquela forma ou não. É por isso que a gente diz que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro e tal, porque as nossas ações precisam também ser pautadas pela consideração de não ferir nem a mim e nem aos outros. Então eu preciso achar formas, e aí a liberdade de pensar e de criar, eu preciso achar formas de agir conscientemente. Nós sempre nos rebelamos contra a prisão, né? A contenção. Joana de Ângeles diz que esse instinto de rebeldia faz parte da psique humana. Mas o que nós precisamos fazer é, conforme caminhamos, ir aperfeiçoando o entendimento de como nos desvencilharmos sem violência, sem rebeldia, né, no sentido negativo do termo, assim, rebeldia que implica em violência. Com a violência a gente não consegue nada. Então, assim, é por isso que, inclusive, se a gente pensar, os espíritos sempre nos dizem que conforme os espíritos evoluem, vai aumentando o seu livre-arbítrio. Por que vai aumentando o seu livre-arbítrio? Porque não só ele vai ganhando o mérito de ser responsável pelas suas escolhas e, portanto, a ele é dado mais liberdade de ação, como também e principalmente porque ele vai sabendo discernir melhor o que escolher. Então a capacidade, a maior, digamos assim, a maior liberdade de ação de um espírito superior não é porque Deus assim decide, você é superior, então você tudo pode. É porque as suas escolhas passam a ser mais acertadas. E por serem mais acertadas, eles conseguem maior atuação. Da mesma forma, a gente entende que quando a gente está cerceado de alguma coisa, isso não é quebra da lei de liberdade. Isso é a consequência de uma liberdade de escolha que já fizemos. Então, há perguntas, inclusive, aqui nesse capítulo, né, mostrando, ressaltando essa parte de que até aquelas contingências que temos nessa vida e que julgamos ser impeditivos para que exerçamos a nossa liberdade, elas são, na verdade, a consequência de algum ato que eu já tive a escolha em outras encarnações. Então, alguém, por exemplo, que nasce com alguma limitação física, isso não foi feito para tolir a liberdade de alguém. Isso foi feito por escolha, aliás, do próprio espírito para essa encarnação, para que ele pudesse ter a oportunidade de reaprender com alguma situação em que em outra encarnação ele escolheu mal. Então, digamos que
um espírito muito inteligente tenha utilizado a inteligência para prejudicar várias pessoas. No plano espiritual, esse espírito, ao reconhecer que sua atitude foi incorreta, ele pode escolher, ele, junto, né, dependendo do seu grau evolutivo, junto com guias espirituais, ele escolhe que nessa próxima encarnação ele venha com a sua inteligência bloqueada por alguma questão física, porque vamos entender que nada que seja qualidade do espírito se perde. Mas às vezes, numa encarnação, escolhemos que aquela habilidade não esteja tão aflorada, ou porque precisamos desenvolver outras, ou porque temos alguma questão a ser resolvida com as escolhas que fizemos no passado. Então aquele espírito escolhe, olha aí o livre-arbítrio, ele escolhe ter uma encarnação em que aquilo está tolhido, para que ele viva circunstâncias que o façam aprender. Não é punição. É uma nova experiência naquela área, para que ele aprenda melhor o uso de algum recurso que tem. Então, quando a gente olha para aquela pessoa que talvez tenha alguma questão cognitiva, né, a gente acha que, mas coitado, né? Cadê a lei de liberdade? Como é que ele pode agir livremente se ele está restrito aí na sua capacidade cognitiva? Mas isso, ou seja, já é consequência de um outro momento de liberdade e de um momento de liberdade em que ele escolheu aquela vida, porque já reconheceu que precisa daquela experiência para progredir. É mais ou menos, né, como a gente pensando, fazendo uma comparação mais uma vez com o mundo material. Eu costumo dizer que em algum momento eu acho que laranja é tudo de bom, e aí eu planto laranjas. No meio do caminho, eu aprendi que não, importante mesmo é maçã. Existe até um ditado que uma maçã por dia mantém o médico longe, né? Um ditado na língua inglesa que fala sobre isso. Então eu resolvo que aquelas arvorezinhas que eu plantei na laranja, não quero que elas deem laranja, eu quero que elas deem maçãs. E isso é de uma infantilidade, né? A gente ri. Porque é claro que não é por causa da minha vontade, da minha liberdade aqui de decidir que fruta que eu quero, que aquelas laranjeiras vão passar a me dar maçã. Quando a gente pensa nesse exemplo, a gente vê a infantilidade dessa ideia. Mas muitas vezes é isso que queremos que aconteça na nossa vida como espírito, na nossa parte moral, na nossa parte de convivência. Eu posso sim. Eu tenho toda a liberdade de, no meu próximo plantio, escolher pelas maçãs. Mas nesse momento, eu preciso colher as laranjas e fazer delas o melhor uso. Se eu decidir, ou se eu descobrir que aquilo não me serve, então eu vou pegar aquelas laranjas e vou dar para alguém, vou fazer, se eu não posso chupar, eu tomo suco. Aí entra de novo a minha liberdade, o meu discernimento de julgar os fatos novos, o meu novo conhecimento, aplicar um novo conhecimento para decidir a melhor forma de atuar nessas circunstâncias. Então, da mesma forma, qualquer limitação que eu perceba nessa existência, eu devo me perguntar por quê? Por que eu mesma escolhi esta limitação? Como diz sempre, né, Joana de Ângeles, em todos os momentos nos convida a essa pergunta, e eu gosto muito que a gente sempre refaça, né, que é o que essa situação quer me ensinar. Então, em vez da gente, que nem a criança, ou que nem, né, na infantilidade do exemplo da laranja e da maçã, em vez da gente sentar e chorar, se achar um infeliz, porque a nossa liberdade é limitada, o que precisamos fazer é ir para frente, ir à luta usando a liberdade de pensar e de escolher, a partir dessas circunstâncias, qual o melhor caminho a seguir. Porque, aliás, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta em que Kardec questiona os espíritos o seguinte:
Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Vejam, Kardec já tinha perguntado lá em cima se havia alguma possibilidade, alguma posição em que o homem é livre. E eles dizem que não, porque dependemos uns dos outros. Mas Kardec pergunta novamente, mas não haverá uma coisa que escape a todo constrangimento? E aí os espíritos dizem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se lhe deter o ímpeto, mas não aniquilá-lo. E aí Kardec complementa perguntando, mas é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha como Kardec já era show de bola, né? E os espíritos dizem, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, ou seja, nós somos livres pelo pensamento, mas até pelo pensamento nós somos responsáveis. Não existe conceito de liberdade verdadeira sem responsabilidade. Joana diz que somente mediante a responsabilidade o homem se liberta sem tornar-se libertino ou insensato. Então, ou seja, quando a gente acha que liberdade é fazer o que quer, a gente se torna libertino. Se a gente não tem a responsabilidade de usar esse discernimento nas boas escolhas. E a gente vê isso em muitos movimentos, né? Às vezes movimentos políticos de muita rebeldia, ou movimentos, por exemplo, como foi grande parte, né, do movimento hippie, quando se falava do amor livre. Amor livre já é uma expressão bem questionável, né? Porque se é amor, já é livre. Se é amor verdadeiro, ele já é livre. Então não precisava dizer amor livre. Esse livre aí já é uma pitada do tipo assim, não é amor. É porque eu vou botar alguma coisa aqui qualquer que eu quero realizar a minha inconsequência. E a gente vê a quantos desmandos essa libertinagem leva, né? Em todos os sentidos, em todos os campos do conhecimento humano. Por outro lado, ela diz também que liberta o homem de ser libertino ou insensato, porque o insensato seria aquele que acharia que ia colher maçã no lugar nas laranjeiras só porque ele assim decidiu. Isso é insensato no sentido de que é irracional. Existem leis leis da matéria, leis físicas que nós não podemos derrogar. Então, essa responsabilidade do uso do livre-arbítrio, entendido como discernimento e capacidade de decisão, essa responsabilidade é que faz com que esse livre-arbítrio possa ser realmente bem utilizado. Joana tem uma frase também que ela diz que se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Então a gente volta à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, lá nesse capítulo, em que ele diz, não é possível ter liberdade porque uns dependemos dos outros. Então, se a gente pensa assim, mas então de que adianta, né? O que é essa tal de lei de liberdade? Essa tal de lei de liberdade é essa da gente poder escolher o próprio caminho, da gente poder refazer aqueles momentos em que nos encontramos de fato aptos a refazer algumas oportunidades não aproveitadas de aprendizado. Sempre, sempre, a todo momento vamos lembrar disso. Tudo o que nos acontece tem uma proposta educativa e não punitiva. Aí a gente pensa, né? Mas eu uso bem a liberdade, eu dou aos outros todo o direito lá deles terem a liberdade deles, eu não influencio na liberdade de ninguém. E aí a gente precisa tomar cuidado porque no Livro dos Espíritos há umas perguntas sobre a escravidão, sobre como a escravidão é uma coisa
contrária absolutamente à lei de liberdade. E hoje em dia, na nossa sociedade, a gente já não tem tanto as questões de escravidão que havia ainda até na época de Kardec. A escravidão do ponto de vista, né, que aqui no Brasil tivemos a escravidão dos negros e tal. Mas é preciso ver se nós não adaptamos, né, esse tipo de escravidão a outras áreas da nossa existência. Então, por exemplo, aqueles pais que não pautam por criar os seus filhos com senso de independência, por apego, por egoísmo, por quererem que eles permaneçam sempre juntos de si, por causa dos pais, né? Isso é uma espécie de tolir a liberdade do outro. Todo aquele que, em nome do amor que sente por um companheiro, se perde em manifestações de ciúme, isso é tolir a liberdade do outro. O verdadeiro amor é livre. Né? E aí a gente diz assim, não, mas eu tenho ciúme de você porque eu te amo. Eu tenho ciúme de você porque eu ainda tenho muito apego e preciso trabalhar o senso de liberdade, liberdade do outro. Mas a gente pensa assim, tá, Deise, mas então como é que eu conquisto, né, essa verdadeira liberdade? E aí, quem é o nosso guia e modelo? A gente vai lá em Jesus. Qual é a frase em que Jesus menciona claramente a liberdade? É quando ele diz, conhece a verdade e a verdade te libertará. E aí a gente fica pensando, nossa, mas então para eu ser verdadeiramente livre, eu tenho que estar em contato com a verdade. Mas como que eu sei qual é a verdade? Até porque, né, a gente lembra que a gente distorce um pouquinho as coisas a nosso favor. A própria Joana comenta que ela diz assim, quer ver, ó, a verdade, em síntese, é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a nossa própria sombra e de impor a sua imagem, de submeter a sua à vontade alheia. Isso é que constitui uma meta prioritária. Ou seja, todas as vezes, né, existe um ditado que diz que a verdade tem sempre 3 lados. Quando eu discuto com você, a verdade tem 3 lados. A minha, a sua e a que é. Então, o que a gente percebe? Quando Joana diz que a verdade, em síntese, é Deus, é porque temos que buscar uma verdade isenta das nossas projeções pessoais, dos nossos desejos, da nossa percepção daquilo que deveria ser. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo essa coisa de descobrirmos como as coisas são, apesar de não serem exatamente como nós gostaríamos que elas fossem. E mais uma vez, é um chamamento importante para que lembremos que somos centelha divina. Se a verdade é Deus, e aí tem lá no Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Como podemos tomar contato com Deus? E a resposta é na nossa consciência. Em outras palavras, dentro de nós mesmos. Então, Joana comenta que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Então, é um chamamento constante para esse movimento de autoconhecimento. Não é, olha só, gente, autoconhecimento não é dizer assim, eu sou orgulhosa mesmo, eu sou muito egoísta, eu sou um espírito muito inferior, eu sou um espírito ainda no início da escala evolutiva, eu vou precisar de muitas encarnações para evoluir. Desculpe, mas isso não é autoconhecimento, isso é um conhecimento da humanidade como um todo. Todos que estamos nesse momento num mundo de expiações e provas, tentando arduamente ir para um mundo de regeneração, mas todos nós nesse momento somos essa descrição de termos orgulho, de termos egoísmo, de termos ainda muito a evoluir.
Autodescobrimento é descobrir como o orgulho se manifesta em mim. Em que momentos eu sou egoísta? Qual é a particularidade que me faz perceber quão longe das virtudes? Qual é a virtude que eu já percebo que eu estou mais longe? Como é que eu posso trabalhar com isso? Esse movimento interno é que faz com que possamos ser livres. Veja, a liberdade já começa na busca da verdade. Né? A frase, aliás, é: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, na busca em si, a gente já está em contato com essa verdade, portanto, a gente já experimenta oportunidades de liberdade. Joana diz que a liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Então, se constantemente estivermos fazendo esse movimento interno de entendimento da minha ação, daquilo que eu preciso trabalhar em mim mesmo, se eu tiver o tempo inteiro no movimento desse contato com a necessidade de progresso, que é o fim para o qual Deus nos criou, eu estou em contato com a vida, eu estou em contato com o sentido existencial, eu estou em contato com Deus em última instância. E assim, essa aspiração do bom, do belo, esse manter esse contato do que eu preciso realizar, independente das conveniências sociais. As conveniências sociais é um quebra-cabeça bastante interessante, porque se ao mesmo tempo nós precisamos uns dos outros, da convivência para essa liberdade, muita para a conquista, né, desse progresso e, portanto, de ter maior liberdade de ação, nós nos restringimos a partir dessa convivência social. Quantas vezes estamos presos a convenções e aí eu decido fazer uma coisa porque, não, mas é o que todo mundo faz. Mas o que vão dizer se eu fizer de uma outra forma? Isso é que tira a nossa liberdade. A liberdade de sermos quem realmente precisamos ser. A escolha daquilo que me convém e não daquilo que é a expectativa da sociedade. Se eu decidir as minhas ações pelo que a sociedade julga, aí sim eu não estou tendo liberdade de escolha. E é complicado, né? Você vê que a mentira é uma coisa estranha, porque quanto mais se a gente conta uma mentira, olha o trabalho que dá, porque depois a gente precisa sempre lembrar o que a gente mentiu, para que a gente não caia em contradição. Então, em vez de dizer para um amigo que me chama para um lanche, e aí eu digo para ele assim: não, eu não posso porque nesse dia minha mãe vem aqui e eu vou ter que ajudá-la em alguma coisa. Eu tenho que permanentemente lembrar que foi a minha mãe. E aí eu não posso cair em contradição e dizer que a minha mãe estava num outro lugar naquele dia e coisa e tal. Não é muito mais honesto eu poder dizer para esse amigo: adoro estar com você, mas eu preciso descansar. Eu preciso, ou eu estou há muito tempo esperando para ver um filme e tal, e eu me programei para ver isso. Vamos marcar outro dia. Ou, nesse momento, né, de pandemia, em que eu digo: não, olha, eu ainda estou num momento em que eu prefiro não socializar, não encontrar fisicamente, não estar em algum local em que eu tenha que tirar a máscara, porque é um cuidado que ainda sou chamada a viver. Se a pessoa não gostar da resposta, isso é um problema dela, mas a minha liberdade está respeitada. Dia virá em que ela também poderá perceber a liberdade que é você dizer sem agressão, sem violência ao outro, você dizer do que fala o seu coração. Essa é uma liberdade, mas assim, é de uma alegria, alimenta a alma.
É essa liberdade que devemos buscar. A liberdade de sermos honestos conosco mesmo, honesto com os outros, repito, sem violência, sem agressão, mas sendo sinceros. Mas só que a gente só pode ser sincero, lembra que a palavra, né, sincero, vem da época do teatro, do sem cera, que era a cera, era aquelas máscaras que colocavam, né, para fazer a peça. Então, assim, sem cera, sincera, tirando esses personagens que vamos criando, achando que é necessário aquilo para uma interação com o outro. E, no entanto, sermos nós mesmos. Mas a gente só consegue ser nós mesmos se a gente fizer esse constante exercício de investigação pessoal. Porque eu só consigo ser eu mesma se eu sei quem eu sou. Então, constantemente, estarmos perguntando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou decidindo dessa forma? É porque realmente isso me fala ao coração? Ou é porque eu estou a reboque de tudo aquilo que a sociedade ensina que eu devo ser, que eu devo falar, da forma como eu devo agir? Então, nesse sentido, Joana diz assim: livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Então, todas as vezes que a sociedade, né, o ambiente em que a gente viva, queira nos tornar mesquinhos pela redução da nossa capacidade de pensar, de agir e de fazer todo mundo igualzinho a mesma coisa, que a gente lembre que eu tenho a liberdade de escolher o caminho que eu quero seguir. E essa liberdade me foi dada desde lá de trás, porque Deus me criou simples e ignorante. E aí com um caminho a evoluir. Se fosse para eu seguir modelo e todo mundo terminasse igual, Deus já teria criado todo mundo daquela forma como deveria ser. Então, foi da sabedoria divina nos criar simples e ignorantes para que conquistássemos o próprio caminho. E é a conquista desse caminho, mas sempre com sabedoria, que vai nos tornando cada vez mais livres. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores. Obrigada.